Tá complicado. Tá? Nesse fim de semana, sabe o que aconteceu? Algo novo no Brasil. Uma coisa que eu acho que o brasileiro vai se espantar com essa notícia. Porque é uma novidade chocante. Nesse final de semana, o Lula viajou. Tá? Viajou para Bruxelas. Tá, lá na Bélgica. Pensei que você ia falar, ele ficou no Brasil, se for alguma coisa chocante. Mas eu fiz, foi uma ironia, professor Capes, e você sabe que ironia com nota de rodapé é alfafa. Mas vamos lá, o Lula ele viajou para Bruxelas, na Bélgica, um belo país também, tá? Para participar da terceira reunião da cúpula da CELAC. Essa já é a 10ª viagem internacional que o presidente faz, completando assim 37 dias fora do Brasil em menos de 7 meses de governo. Na sessão de abertura do Fórum Empresarial União Europeia-América Latina, Lula discursou e afirmou que o Brasil vai cumprir com a sua parte para o acordo Mercosul-União Europeia acontecer. Uma das principais exigências para firmar o acordo é o comprometimento dos países do bloco com a preservação do meio ambiente. Em seu discurso, Lula disse, aspas, o Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focado na credibilidade, na previsibilidade e estabilidade jurídica, política, econômica e social. Somente assim é que a gente vai poder desenvolver definitivamente os nossos países. Fecho aspas. E como resposta, durante o encontro com Lula, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, eu sempre lembro da Vanderleia, quando eu lembro, von der Leyen, disse que a União Europeia vai investir muito na América Latina. Ursula afirmou ainda que a ambição é, abre aspas, resolver quaisquer diferenças que existam para concluir o acordo. E eu fecho aspas. E ainda hoje, os presidentes do Brasil, França e Colômbia se reunirão com representantes do governo e da oposição da Venezuela para tentar criar um diálogo entre Maduro e seus opositores, em momentos em que o país está iniciando o processo eleitoral que terminará com a disputa pela presidência em 2024. Disputa essa que Maduro já avisou, não vai admitir observadores externos da União Europeia. Bom, Lula viajou mais uma vez, professor Marcelo Suano. Está lá ele na Europa, está lá ele na cúpula da CELAC fazendo sei lá o quê. Né? Mas diz que vai voltar com um acordo. Ursula von der Leyen diz que vai injetar milhões. Aliás, eu sempre ouço dizer que o Lula viaja e traz centenas de milhões. Sim. Eu só não vejo onde estão essas centenas de milhões. Para onde vão? O que comem? Como vivem? Onde trabalham? Como se procriam? Dúvidas para serem solucionadas no Bobo Repórter. Vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, espetacular professor Capês. Boa tarde, essa produção maravilhosa pela qual eu sou tão apaixonado aqui da Jovem Pan e por todo o público que nos acompanha. Pavinato, são alguns pontos que eu acho que são essenciais serem destacados. Primeiro, quando a gente fala da razão da viagem. Antes disso, a gente tem que entender que o Brasil, o chefe de governo é também o chefe de Estado. Ora, de maneira em que aquele indivíduo que representa o país ou trabalha com a sua política externa ou dar os indicativos do que deve ser a representação do país para o mundo, também é o cara que administra, também é o cara que governa, também é o cara que trata das políticas públicas internas no país. Razão pela qual, quando você vê que o chefe de governo é o chefe de Estado, a pergunta que se faz é, no momento em que ele viaja, quais são as prioridades para o país? Neste caso, nós temos 6 meses de governo somados aos 2 meses anteriores, em que ele preparava o governo já apontando um programa para o país ou um projeto de país e que não saiu do papel ou que não foi esboçado adequadamente. A prioridade são as políticas internas. Razão pela qual a gente vê que tem uma série
de projetos de lei que precisam ser aprovados, medidas provisórias que ficaram atrasadas, nós temos uma reforma fiscal, nós temos uma reforma tributária, nós temos uma reforma do Pacto Federativo que ninguém fala, mas que acaba sendo escamoteado ali no meio. Temos uma série de elementos que deveriam ser tratados com prioridade, mas não são. Aí vem a pergunta da razão pela qual ele viaja. Segundo é apresentado por uma série de indivíduos, ele vai porque ele quer recolocar o Brasil no mundo. Com todo respeito, Elaine, com todo respeito, Carol, com todo respeito, Capês. Isso é uma mentira. Porque o Brasil já estava no mundo, independentemente do governo que estivesse de plantão. A maneira como Sua Excelência o presidente Bolsonaro trabalhava a política externa é diferente da maneira como Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trata a política externa. O Bolsonaro dava prioridade para relações bilaterais e acordos que pudessem preservar os interesses do Brasil. O Lula prefere os acordos multilaterais, imaginando que o Brasil será protagonista nesses fóruns e nesse cenário, que não será. Por quê? Porque o Brasil é um peão no tabuleiro de xadrez. O Brasil, ele não é a peça tão essencial que ele imagina. Razão pela qual, quando se pergunta as razões pela qual Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja, o que nós vemos? Ele está utilizando uma tática, ou melhor dizendo, um modelo ou uma estratégia de diplomacia que utiliza o próprio presidente como um diplomata. Algo que eu acho que é errado. Porque o nome que se dá para isso é diplomacia presidencial. Ora, a diplomacia presidencial só faz sentido quando você já tem tudo aquilo que internamente precisaria ser resolvido já encaminhado ou resolvido. Aí ele faria, ou se tiver um foco principal que vá além dos seus interesses individuais. Exemplo, Sua Excelência o presidente Fernando Henrique Cardoso. Apesar de eu ter sido opositor a ele, eu era obrigado a admitir que a diplomacia presidencial do Fernando Henrique Cardoso fazia sentido, porque ele viajava o mundo mostrando que estava sendo feita uma política de austeridade no Brasil e ele queria se desfazer das empresas estatais, para isso ele precisava de investidores. Então ele precisava se comunicar diretamente com chefes de Estado e com investidores. Algo que Sua Excelência, o presidente Lula, não está fazendo. Ele diz que traz recursos, mas o que ele vai? Ele quer resolver o problema da fome do mundo, ele quer ser o porta-voz do meio ambiente, ele quer negociar doações para o Fundo Amazônia. Com todo respeito, nós não precisamos de doação do Fundo Amazônia. Só a COP30 vai custar 5 bilhões que vai sair dos nossos bolsos. E o Fundo Amazônia tem 5 bilhões. Significa que aquele Fundo Amazônia, basta a gente não jogar o nosso dinheiro fora com uma série de abusos que são feitos na nossa política interna, a gente tem um triplo do que tem lá no Fundo Amazônia. A gente não precisa. Nós precisamos preservar a soberania e definir uma política para a Amazônia que preserve a Amazônia, mas que haja uma exploração sustentável, incluindo os indígenas. Eu sou descendente de indígena. Não me venham com essa conversa fiada de que índio quer ser objeto de zoológico para vir europeu aqui estar estudando cultura primitiva. Não é isso, não. Os índios querem participar do processo. Eles querem botar a camisa do Barcelona, que é um mau gosto, é melhor botar a camisa do Palmeiras, para jogar o seu futebolzinho lá nas suas casas. Ou seja, eles querem participar do processo civilizatório. Mas o Lula quer se apresentar como porta-voz do meio ambiente, com as incoerências e contradições que são demonstradas em todos os lugares, em todos os fóruns. Dentre eles, tem botar dinheiro na Argentina para explorar gás num processo extremamente poluente. No caso lá da exploração da foz do Rio Amazonas, aquilo lá, parabéns para o Lula. Porque aquele pessoal quer dinheiro, eles precisam de dinheiro para comer e para se desenvolver. Ali está ok, mas olha como ele é contraditório. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é uma necessidade de governo para garantir o nicho eleitoral, mas ele não pode fazer porque ele é o porta-voz da Amazônia, o porta-voz do meio ambiente. Em síntese, o que o Lula deseja nessas viagens é se apresentar como um mediador, que ele não tem competência para tanto. Ele não teve competência na crise de Honduras, não teve competência na questão da Colômbia, tanto foram atrás do Néstor Kirchner para ser o mediador. Não teve competência em outros fóruns, ele não tem competência para ser mediador, porque ele é parte. Tanto é que ninguém mais quer ouvi-lo falar sobre a guerra da Ucrânia. Em qualquer lugar que ele vai, não deixa esse cara calar a boca. A gente quer o espaço sul-americano. E eu encerro dizendo o seguinte, a Ursula von der Leyen,
ela diz o seguinte: que bom que o senhor veio aqui para recolocar o Brasil em diálogo conosco. Conversa fiada. O Brasil já dialogava porque o primeiro acordo com o Mercosul concreto foi feito pelo Bolsonaro, que disse o seguinte: questões de meio ambiente e direitos humanos é o bloco, questão comercial, cada país do Mercosul trata individualmente. Era um show, porque ia avançar. Eles frearam. Aí eles dizem: não, mas nós queremos investir na Amazônia para gerar recursos para todos. Conversa fiada. Eles estão fazendo isso porque eles perceberam que criaram um vácuo de poder na América Latina que está sendo preenchido pela China. Se eles não criarem vergonha agora, a China vai tomar. Não porque são maus, mas porque os chineses são inteligentes. E eles vão tomar. Então ela está querendo antecipar, está querendo colocar... acertar com Lula qualquer coisa, porque assim o Brasil é o grande da América Latina.